E neste ano, a mobilidade foi um dos assuntos mais debatidos aqui no Repórter São Paulo. As ruas da capital ganharam mais ciclovias, faixas e corredores de ônibus, mas a expansão da malha metroviária deixou a desejar. Hoje você confere na retrospectiva de 2014, o ano da mobilidade na região metropolitana. É só olhar para as ruas para perceber que São Paulo ficou diferente este ano. As cores das faixas indicam espaços exclusivos para ônibus e também para bicicletas. Os carros ainda são maioria, mas sem dúvida o trânsito da capital paulista não é mais o mesmo. O plano diretor da cidade, sancionado pelo prefeito Fernando Haddad no fim de julho, é um dos responsáveis por essas mudanças. Um dos desafios é incentivar que comércios e moradias cresçam onde já existe oferta de transporte público. No horário do rush, de pico de trânsito de veículos em São Paulo, só tem, os especialistas calculam, 15% da nossa frota está nas ruas. Imagine se tivesse todas as frotas, a gente não teria rua suficiente. Ou seja, não tem matemática aí que dê conta. Se a gente não mudar a nossa forma de deslocar, né, de se transportar pela cidade, se mover pela cidade, a gente realmente vai ter uma cidade travada, a gente já tem. Um projeto da prefeitura tem chamado a atenção na cidade. 400 quilômetros de ciclovias até o final de 2015. E esse ano, com as novas ciclovias e com várias estruturas, os projetos de bicicletas públicas, bicicletários que estão surgindo, o poder público está oficializando, legitimando a bicicleta como veículo de verdade. Mas muita gente criticou a falta de planejamento e de consulta à população antes de implantar as vias especiais. É preciso qualidade em termos de segurança, em termos de respeito, inclusive, especialmente ao pedestre. Simplesmente pintar uma ciclofaixa na rua e obrigar todo mundo a aceitar aquele caminho, até para o ciclista é complicado. Tem que ter aí uma ampla campanha de educação, né, no trânsito e uma sinalização. As ciclofaixas, ciclovias estão sendo executadas com uma sinalização muito precária. Em 2014, só em hospitais estaduais, 59 pessoas morreram em acidentes envolvendo bicicletas. No final de outubro, o ciclista Marlon Moreira morreu num choque com um ônibus na Avenida Paulista. O cartão postal de São Paulo vai ter uma ciclovia no Canteiro Central em 2015. Já passou da hora de você diminuir sensivelmente a velocidade dos veículos motorizados para dar conforto, segurança e até prazer de circular por aqui, né? Nos ônibus, uma das maiores reclamações é a superlotação dos veículos. Sempre anda em pé, se tiver vaga a gente senta, se não tiver vai em pé, porque tem que ir. A cidade hoje já conta com mais de 120 quilômetros de corredores exclusivos, vias específicas para ônibus que ficam à esquerda e funcionam o dia todo. Já de faixas exclusivas, as que ficam do lado direito e funcionam em horários específicos, são quase 370 quilômetros. Se ganhou demais para a grande maioria dos trabalhadores que usam o transporte público. Eles ganharam muito tempo a mais para utilizar esse tempo para outras atividades. Um estudo feito pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente comparou antes e depois de 3 trechos que receberam faixas de ônibus em 2013. O resultado? Aumento da velocidade e, como consequência, diminuição do tempo de viagem. Eu chego mais cedo em casa e vou fazer minhas coisas, né? Vou cuidar da minha janta, por exemplo, vou assistir uma televisão, vou conversar com a família. Mas o transporte coletivo foi alvo de ataques durante todo o ano. Um motorista morreu depois de ter o corpo queimado e pelo menos 230 ônibus foram incendiados. Prejuízos para os empresários, mas principalmente para passageiros. Em junho, a greve dos metroviários também deixou muita gente sem transporte durante 5 dias. Aqui na estação de Itaquera, os portões de acesso ao trem chegaram a ser quebrados. A greve, segundo a Justiça, foi abusiva. Deficiência do serviço, carência do serviço, caos social, transtorno para a malha viária da cidade, afetar a comunidade, o comércio, o transporte, toda a infraestrutura.
Isso é uma consequência muito severa. No mesmo mês da greve, um homem morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas com a queda de uma viga das obras da linha 17 Ouro do metrô. O monotrilho vai ligar o Jabaquara ao Morumbi, passando pelo aeroporto de Congonhas. O consórcio Monotrilho, responsável pela construção, disse que não vai se manifestar sobre o andamento das investigações. Suspeitas de fraudes em licitações para vencer concorrências milionárias nas obras de metrôs e trens de São Paulo continuaram na mira da Justiça em 2014. A Polícia Federal indiciou 33 pessoas este ano. O prejuízo pode ultrapassar os 800 milhões de reais. Segundo as investigações, o esquema de corrupção funcionou entre os anos de 1998 e 2008, nos governos de Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra, todos do PSDB. Todos os dias passam pelos trens e metrôs de São Paulo mais de 7 milhões de pessoas. Investimentos nesses meios de transporte têm um grande impacto no dia a dia de quem mora aqui. Hoje, a rede sobre trilhos da cidade tem 340 quilômetros, mas em 2014 as expansões não aconteceram no ritmo esperado. Neste ano, apenas 3 estações foram inauguradas, entre elas a Fradique Coutinho, da linha 4 amarela, com 4 anos de atraso. Abrir um espaço para colocar uma estação de metrô exige tempo, exige desapropriação, as desapropriações são caras, isso encarece o investimento e tudo mais. Por isso que os corredores de ônibus são importantes, porque eles são de execução mais rápida, são mais baratos e têm mais capilaridade, né, no espaço urbano. Por isso que a gente tem que caminhar com essa agenda de investimentos simultaneamente. A visão de cidade do século XXI, ela é uma visão de cidade com um ambiente urbano de melhor qualidade, com menos contaminação do ar, da água, né, do solo. E é uma cidade para as pessoas, não é uma cidade para as empresas.